1 ao 10, que eu quero ler esses 10 versículos. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos já há um bom tempo. Irmãos, aproveitando aqui o testemunho que o nosso irmão contou, o ano, todo início de ano eu viajo para ver meus pais. Todo início de ano. Às vezes é janeiro, às vezes é fevereiro. É que vai depender do movimento lá no meu trabalho. E quando eu estava na viagem lá, eu retornei com o livro de Atos dos Apóstolos na cabeça. Só que eu sou muito metódico, eu sou muito organizado nas minhas coisas. E eu não sei porque o livro de Atos dos Apóstolos eu comecei a estudar do final para o começo. Em vez de eu começar do capítulo 1 em diante, eu comecei lá do 22 em diante. Então eu fui até o final. Depois que eu terminei, é que eu retornei para o capítulo 1 para começar do capítulo 1. Mas hoje eu estou tão certo e tão convicto de que desde janeiro, desde fevereiro, quando eu retornei, que comecei a pregar em Atos dos Apóstolos, até o mês de julho, que foi quando eu estive na igreja, eu estava pregando para mim, exatamente para mim, e eu não sabia. Toda a prisão de Paulo, toda a calúnia, toda a injúria, tudo aquilo que eu estava pregando para mim e não sabia e não imaginava por que que eu precisava pregar do final do começo. Agora eu estou entendendo. O caminho dele é melhor, amém, meus irmãos? O caminho do Senhor é melhor. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu vou procurar aqui a versão NVI e a gente vai ler do 1 ao 10. Espera aí que às vezes o computador aqui então, está vadio. É que trava. Está perguntando se eu quero. Eu não deve fazer isso agora. Quero ler só. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pedindo-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admiraram com o que lhe tinha acontecido. Amém, meus irmãos? Continuando então, hoje nós estamos na 8ª aula, no 8º estudo, desde o capítulo 1. E no capítulo anterior, Lucas termina o capítulo 2 dizendo que Jesus, pelas mãos dos discípulos e pela mão dos apóstolos, fazia grandes sinais. E aí ele começa o capítulo 3 justamente falando deste milagre. Aqui ele está destacando esse milagre em específico. Ora, ele diz, e fazia muitos milagres. É como se ele dissesse, olha, Jesus, pela mão do discípulo, fazia muitos milagres. Eu quero destacar um em especial aqui. Eu creio que seja porque ali, através desse milagre, Pedro tem a oportunidade de fazer uma outra pregação e de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que precisavam ouvir. Era 3 horas da tarde, Pedro e João estavam subindo para o templo para orar. Todos os primeiros discípulos, antes, eles eram judeus. Todos os primeiros discípulos, aqueles 120, eram judeus. E mesmo depois que eles se converteram a Jesus, eles não abandonaram totalmente as práticas judaicas. Por exemplo, os judeus eles oravam 3 vezes no dia. Às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Eles sempre procuravam ir ao templo para fazer estas orações.
Em duas ocasiões, eles tinham sacrifício, que era às 9 da manhã e às 3 da tarde. Apenas às 6 horas, que era a hora duodécima, eles não faziam sacrifício, mas às 3 da tarde e às 9 da manhã eles faziam. Pedro e João não estavam indo lá para fazer sacrifícios, eles estavam indo orar. E muito provavelmente eles estavam indo para testemunhar, por isso que iam de dois em dois. Lembra que Jesus chamou 70 em dois e mandou de dois em dois? A missão dos 70? No Evangelho fala 70 e o outro fala 72. Mas Jesus manda de dois em dois. E quando eles iam os dois, muito provavelmente um objetivo de orar, mas também buscando uma ocasião para testemunhar, para falar do amor de Cristo. Então, Lucas fala que todo dia as pessoas levavam um aleijado, um coxo, aleijado de nascença, para ficar na Porta Formosa, que era uma porta de bronze enorme, muito grande, que ficava ali na entrada do templo, né, para o pátio do templo. Esse homem era aleijado, ele não podia entrar no templo, porque a lei não permitia que nenhum defeituoso físico pudesse entrar no templo para oferecer sacrifício. Nem aleijado, nem manco, nem coxo, ninguém podia entrar no templo se tivesse algum problema físico. A lei dizia isso. Então aquele homem nunca tinha entrado no templo. Ele vinha para ficar na porta, para ali pedir esmolas. E esse homem já tinha 40 anos. Com a continuação da leitura, lá no final do capítulo 3, você vai ver que esse homem tinha 40 anos. Já estou antecipando aqui. Então, quando ele viu os apóstolos, o que ele fazia? O que uma pessoa que a gente chama de esmoléu faz? O que ele faz? Pede esmolas. Então, lá vem entrando dois varões para o templo, ele estica a mão, diz, dá uma esmola aí, dá um dinheiro aí, dá alguma coisa aí. Me ajuda a sobreviver. E aí pediu esmola. E Pedro olha para o homem e disse para ele, olha para a gente. Ora, ele chama a atenção do homem, olha para nós. Nesse dia, Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, percebeu e ele entendeu que era o momento de Jesus curar aquele homem. Olha só a importância da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ele entende pelo Espírito Santo que aquele dia era a hora desse homem curar. Por isso que ele pede para o homem, presta atenção na gente, olha para nós. E o homem olha para eles esperando, o texto diz, esperando receber alguma coisa. Ou seja, Pedro queria chamar a atenção do homem. O homem olha atentamente e falou, a oferta agora vai ser boa, porque o homem me chamou a atenção. E o homem olha atentamente, ele estava esperando receber. Então Pedro, depois que ele teve a atenção do homem olhando para ele, ele afirma a seguinte frase, não tenho prata, não tenho ouro. Isso é desanimador para quem está pedindo esmola. Pede esmola para alguém, falou que não tem o dinheiro, é desanimador. E Pedro já disse logo, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa melhor. O que eu tenho, eu vou te dar agora. E ele manda uma ordem. Pedro não ora pelo homem, como a gente ora para Jesus curar, como eu orei lá na casa. Aliás, eu esqueci até o óleo lá no carro. Desci, fui buscar o óleo de unção, subi, ungi, engorei. Mas Pedro não orou. Ele deu uma ordem para o homem. Em nome de Cristo o Nazareno, levanta e anda. E o cara deu uma estrepuchada, ele pegou ele pela mão e puxou para cima. E Lucas, como era médico, ele diz, os artelhos, os tornozelos do homem se firmou. O cara tinha as pernas todas emboladas, era aleijado de nascença. Aí o cara fica de pé. Aleluia. O milagre instantâneo acontece naquele momento. Pedro pega ele pela mão e coloca ele de pé. Foi uma obra completa e instantânea. Ali não ficou problema para depois, não. Deus resolveu tudo ali na hora. E aqui foi a primeira vez que esse homem agora entrava no templo. Olha que coisa maravilhosa. Antes ele ficava só na porta, mas aí a Bíblia diz que ele entrou junto com os apóstolos dentro do pátio do templo e ali pulava e glorificava a Deus. O povo ficou maravilhado porque todo mundo conhecia aquele homem. É diferente da gente receber alguém aqui que a gente nunca viu contar o testemunho de um milagre. Mas se você conhece a pessoa desde quando ela nasceu, e ali aconteceu um milagre, você fica maravilhado. Falou, não, isso aí eu não tenho nem o que dizer, isso aí eu conhecia. Olha que coisa maravilhosa. O que é que esse texto nos diz aqui? Eu quero trazer aqui 5 coisas rapidamente para ficar no coração dos irmãos. Primeira coisa, a eficiência do Evangelho. A eficiência do Evangelho, ela está na ação do Espírito Santo. A eficiência da igreja está na ação do Espírito Santo.
A eficiência do pregador, do pastor, do líder, seja lá de quem for, está na ação do Espírito Santo. É ele quem usa o discípulo. É ele quem usa o vaso. É ele quem usa aquele que se coloca na sua presença. É o Espírito Santo quem usa o crente para louvor do nome de Jesus Cristo e propagação do Evangelho. É simplesmente para isso que ele nos usa. Não vemos aqui na igreja primitiva, apesar dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, porque aqui você pode ver no caso de Pedro, o dom de cura. Ele dá uma ordem, cara. O dom de cura. Todos eles receberam esse dom diretamente de Jesus. Ele não ora pelo cara. Vou, Senhor, eu te rogo. Não. Ele dá uma ordem. Vem, levanta. O cara levanta. Não só foi com ele. Foi com tantos outros que ele fazia da mesma forma. Mas apesar dele ser usadíssimo por Deus, dele ter esse dom extraordinário, a gente não vê aqui eles fazendo agenda para o Espírito Santo. A gente não encontra aqui os discípulos fazendo agenda para Jesus operar. Eles não faziam reuniões só de cura. Falou, pode vir todo mundo e traga todo mundo, que hoje vai ser a noite da cura. Eu tenho um dom e através de mim Deus vai curar. Não, não se vê os discípulos fazendo esse tipo de coisa. Porque eles nunca sabiam o que ia acontecer no trabalho, na reunião ou no dia a dia. Era uma coisa que o Espírito Santo testificava e então, através deles, naquele momento, ele realizava determinadas curas e milagres, chamava a atenção do povo e aí eles pregavam o evangelho. Está entendendo por que acontecem os milagres? Para chamar a atenção e você falar de Jesus. Porque milagre não leva ninguém para o céu. Mas a palavra de Deus converte corações. Aliás, a gente vê tantas pessoas hoje fazendo agenda para Deus, né? Eu acho que quem faz agenda para Deus ou que faz agenda para ações do Espírito Santo, no mínimo ele é ou um presunçoso, ou um ignorante, ou um arrogante, ou um infantil. Pois ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo, não tem domínio sobre a ação do Espírito Santo. Os apóstolos não dominavam o Espírito Santo. Eram cheios dele, mas não dominavam o Espírito Santo. Não tem pastor tão ungido que possa dominar o Espírito Santo, que venha soprar em você, que venha fazer alguma coisa em você, se o Espírito Santo não lhe outorgar. Não é a gente que usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que usa a cada um de nós para o louvor do seu nome e para a propagação do Evangelho. Os discípulos não tinham essa intenção de dominar o Espírito Santo. Não dominava, nem tinham tal pretensão. Ao contrário, o Espírito Santo é quem dominava eles. É o Espírito Santo quem domina a igreja, quem é o dono da igreja, quem incentiva, quem dá os dons para a igreja, quem dá os frutos. É o Espírito Santo que traz esse revestimento nos corações. A segunda coisa aqui, eu quero que você perceba o orquestrado Espírito Santo. Veja como é que o Espírito Santo atua em tudo. E para que ele faz isso? Para contribuir com a igreja na expansão do Evangelho. Jesus chama os discípulos, diz, fiquem em Jerusalém, não saiam ainda até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito. O que vocês vão enfrentar pela frente é algo muito duro, é muito dolorido. Vocês não vão enfrentar só com a força de vocês. Vocês precisam de uma capacitação especial. E eu vou mandar com o orador. Eles ficam reunidos. 10 dias depois o Espírito desce. E enche todo mundo. Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Olha o orquestrado do Espírito Santo. Olha como ele orquestra. O versículo 7 do capítulo 3 diz assim: este é um dos muitos exemplos de cura da Bíblia, que não depende. Aliás, o versículo 7 diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aliás, irmãos, aqui é um dos exemplos da Bíblia em que a cura aconteceu e não dependeu da fé do doente. Porque hoje os caras propagam tanta cura, dizem assim: Jesus vai te curar, vem aqui, faz isso, faz o sacrifício e tal, dá o dinheiro. Faz o sacrifício, olha, se você quiser que a porta se abra, que a cura aconteça, semeia aqui uma semente de R$100. Não fazem isso? Semeia uma semente de R$1.000. Aí depois você não recebe. É porque a sua fé não foi suficiente. Mas aqui nesse caso, o homem nem sabia de nada. A cura aconteceu independente da fé do coxo.
O cara não sabia de nada aqui. Aí, em alguns casos na Bíblia, a fé, Jesus até disse, olha, a tua fé te salvou. Ele fala para aquele centurião romano, nem em Israel encontrei tanta fé. Ele fala para a mulher cananeia, ó mulher, grande é a tua fé. Entende? Então, em alguns casos, a cura aconteceu pela fé do doente, mas nesse caso aqui, o cara nem sabia o que ia acontecer. Não tinha nem noção do que ia acontecer. Então, eles não sabiam. O milagre foi feito por Jesus, através dos apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo, para um propósito ainda maior. Qual é o propósito maior do que o milagre? Era simplesmente, não era apenas aliviar a dor daquele coxo, era para que a multidão se achegasse e Pedro começasse a pregar e a falar do amor de Cristo Jesus para aqueles corações. Deus, através dessa cura aqui, abriu uma oportunidade para Pedro pregar diante de todo aquele povo, de todos os religiosos da época. E olha a confusão que fizeram. E quando ele começa a pregar, já chegam os donos da religião dizendo, não, você não pode ensinar. Nós somos aqui os orientados por Deus para ensinar. Como é que vocês vêm aí na noite por dia e já se apresentam aqui para ensinar? Logo no templo. Deus sempre tem propósitos maiores. Não é só um milagre em si. O milagre, às vezes, é só um pontapé para aquilo que Deus quer fazer muito maior no seu amigo. Então, perceba que por trás de tudo existe o trabalhar do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer, se a gente não atrapalhar, a obra vai muito bem. O problema é que, às vezes, a gente atrapalha a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha de forma maravilhosa. Ele trabalha de forma certeira, na hora certa, no momento certo. E você segue sempre o fluxo dele. Se ele está soprando para lá, vai para lá. Se ele assopra para cá, vai para cá. Se ele assopra para cá, vai para cá. Nunca vá na contramão dele. Porque se você seguir o sopro do Espírito, você será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. O Espírito Santo orquestra Deus. Está por trás de tudo. Falta tempo aqui para falar tanta coisa sobre o que o Espírito pode fazer. Mas vamos para o terceiro tópico. Eu quero trazer aqui o terceiro tópico, que é a grande ênfase do Evangelho, é trazer dignidade para o ser humano. Evangelho que é pregado, que não traz dignidade para a pessoa, não é evangelho. Evangelho que é pregado para deixar a pessoa mais arrogante, não é de Cristo. Evangelho que é pregado para a pessoa ficar um bomalhão da vida, não é evangelho de Jesus Cristo. Aqui, o versículo 8, 9 e 10 diz assim, tinha um salto, o homem se pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, reconheceu que aquele homem era o que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Quantas coisas eram impossíveis para aquele homem? Não podia entrar no templo, não podia trabalhar, não podia se vestir sozinho. Para sair de um lugar para outro precisava de alguém, estava na dependência de alguém, precisava de alguma pessoa para locomover ele de um lado para o outro. Aquele homem era privado, era impossível aquele homem realizar o que ele queria. Nós que temos perfeição do corpo, não temos defeito, a hora que eu quero ir no mercado eu vou, na hora que eu quero ir no banco eu vou, na hora que eu quero ir no restaurante eu vou, na hora que eu quero ir para minha casa eu me levanto e vou para minha casa. Pego o ônibus, pego o carro, vou a pé, não importa. Mas a gente tem essa liberdade, mas esse homem não. Ele não tinha essa liberdade, ele dependia das pessoas, ele dependia dos outros. E aí Jesus vem e traz dignidade para essa pessoa. A função do evangelho é trazer dignidade para as pessoas. Eu vejo hoje pessoas não fisicamente, mas espiritualmente coxos, aleijados, dependendo de líderes que são verdadeiros demônios às vezes, de líderes déspotas, que em vez de incentivar e trazer dignidade para a pessoa, fazer montar em cima e acachapar ainda mais. E as pessoas ficam dependendo dessas pessoas, como se aquele homem tivesse vida eterna, como se aquele líder fosse a última bolacha do pacote. Não, quem traz dignidade não é líder, não é pastor, não é novo de igreja. É Jesus que dá dignidade, é o Evangelho que dá dignidade ao coração do homem. O cara não podia ir sem depender de ninguém. Tem gente que não vai em lugar nenhum se eu não falar com o meu líder. Tem gente que é escrava do horóscopo, dos signos,
do zodíaco. O meu signo diz que hoje eu tenho que vestir azul, então não posso sair de vermelho. Aí o meu guia disse que eu tenho que botar uma cachaça lá na encruzilhada, senão ele me dá uma cacetada. E aí vai, as pessoas ficam dependendo dessas coisas, esses escravos. E aí de dependência, não, dependa de Deus, dependa de Jesus, dependa da sua palavra. É o Espírito Santo que vai te dar dignidade. Você não precisa depender de mim para nada. Para nada. O que a gente faz aqui é se ajudar. O que a gente faz aqui é meditar na palavra juntos, mas temos o mesmo barro aqui. Meu barro não é mais especial do seu. Aqui, ó, se faltar o fôlego de vida, 24 horas depois, se não enterrar, fede do mesmo jeito. E tem nada de especial no corpo. Tem de especial em Deus. Entra na nossa vida e nos abençoa. O cara tinha uma vida limitada. Era muito difícil ver os outros fazer as suas tarefas livremente e ele não poder fazer. Então, Jesus vem e traz dignidade para aquela pessoa. A proposta do Evangelho é essa. É dignificar o ser humano. É trazer dignidade. Você que está me ouvindo, dignidade. Entenda isso. Não troque a dignidade. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado com o sacrifício de Jesus na cruz. Você não precisa mais depender de ninguém, de guru, de nada, de líder, de cacique, de ninguém. Você só depende agora do seu intermediário, que é o que nos liga a Deus, é Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Sabia que Deus tem planos a teu respeito, planos de divindade? Que Ele não quer ver você sofrendo na mão de ninguém. Não quer nem na mão de marido, nem na mão de mulher, nem na mão de funcionário, nem na mão de patrão. Deus não quer que você fique sofrendo na mão de ninguém, nem na mão da religião, nem na mão de pastor nenhum. Ele quer que você tenha dignidade, que você tenha maturidade para saber entrar, para saber sair em qualquer lugar. Esta dignidade o Espírito traz. E com a leitura da palavra você entende a proposta do Evangelho. Jesus tem plano de divindade para a tua vida moral, para a tua vida espiritual, para a tua vida emocional. E quantas vezes a gente depende da química, do medicamento, do comprimido. Também é uma bênção de Deus. Mas Deus quer restaurar isso, quer trazer dignidade para você, em nome de Jesus. A quarta coisa que eu quero dizer para vocês é que na vida de todo discípulo, nada acontece aleatoriamente. Nada acontece por acaso na vida dos discípulos de Jesus. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém. Tem. Eu sei que tem. Então, o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas age de forma maravilhosa. E é imprescindível a gente entender que a nossa vida não é mais nossa. Não é? E toda vez que a palavra de Deus diz assim, todo aquele que perder a sua vida aqui, acha lá. E aquele que segurar a sua vida aqui, perderá lá. Ou seja, se você quiser controlar a tua vida, eu me lembro de tantas vezes na minha vida que eu quis controlar, que eu fiz os meus planos, que eu disse, agora tá certo, agora a coisa vai deslanchar. E sempre que eu quis dominar os meus planos, eu sempre dei por cara nenhuma, eu sempre quebrei, eu sempre fui na lona, duas vezes, mas lá embaixo, até o dia em que eu deixei de querer controlar a minha vida, entreguei na mão do Senhor. Aí ele começou a fazer ela deslanchar e ela tá. Sabe, meu irmão, na vida da gente nada acontece aleatoriamente. Deus pode usar qualquer coisa que acontece na nossa vida para o nosso benefício, o primeiro passo, e depois para o seu reino. Tudo que acontece na nossa vida, primeiro, ele usa para nos amadurecer, para nos identificar, e depois ele pode usar aquele exemplo até de falhas para o rei, engrandecimento do seu rei. Aqui o Senhor, ele realiza uma cura, para que através daquela cura, além de trazer dignidade para aquele homem, uma oportunidade de pregação se abrisse. Entendeu? Amém? Por isso que ele realizou aquela cura, porque além de trazer a divinidade para o homem, a oportunidade que a palavra fosse pregada foi aberta. No entanto,
A soberania de Deus também pode decidir não curar para o bem da pessoa. Aí você diz, pastor, mas como é que Deus pode não curar para o meu bem? Pergunte para Paulo que ele vai lhe dizer. Porque ele estava com um espinho na carne problemático. Ele orou e disse, Senhor, afasta, tira esse negócio de mim. Falou, Paulo, para mim, para você, a minha graça te basta. Então é melhor você ir com o espinho do que sem o espinho. Então Deus não cura para a melhoria de Paulo. Entende? Às vezes Deus faz uma cura para abrir uma porta e o evangelho ser pregado. E às vezes ele não cura para que através da enfermidade a gente não conhecesse o BPC. Esse foi o problema de Paulo. No entanto, a sabedoria de Deus pode não curar, inclusive, para extrair da pessoa uma vida melhor. Se Deus quiser que o espinho fique na minha carne, para eu ter uma vida melhor diante dele, ele vai deixar. Ele vai deixar. Não tem para onde comer, ele vai deixar. Jesus disse que na vida de Paulo era melhor que o espinho. Aliás, olha só, eu vejo o apóstolo Paulo, eu não vejo assim nenhum resquício de vanglória, de soberba na vida daquele homem. Não vejo. Não dá para ver isso. Mas a Bíblia diz, assim, ele chega a dizer, olha, não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ele disse para os seus discípulos, olha, que vocês viram em mim, imitem, façam o que eu faço. E precisa ter cacife para falar isso. É preciso ter vida com Deus para falar isso. Ele disse, eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Ele disse, tudo aquilo que eu aprendi a vida inteira, eu me considero como esterco, como cocô, diante da sublimidade que Cristo é. Aleluia. Então, eu não vejo nenhum assim resquício de prepotência em Paulo. Mas a Bíblia nos diz que por causa das suas visões foi-lhe dado esse espinho para ele não se ensoberbecer. Ora, se Paulo, que é um exemplo para nós, poderia se ensoberbecer e Deus permite que um espinho na carne ficasse na vida dele para ele não ficar soberbo, imagine eu. Imagine você. Imagine nós. Você entende isso? Então Deus às vezes cura, mas às vezes ele não cura. E se ele não curar, é para o nosso bem. É difícil da gente aceitar isso. Eu sei, é difícil. Em muitos casos, Jesus mantém a sua dignidade não curando você. É forte para receber essa palavra? Você recebe? Amém? Olha lá, hein? O amém foi fraco. Entregue-se na soberania de Deus para que as pessoas possam experimentar, e você também, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se ele te curar, amém, o nome dele é glorificado. Se ele não te curar, amém, o nome dele vai ser glorificado da mesma forma, porque ele tem propósito nisso. Aleluia. Se a cura for instantânea, como desse caso aqui, amém. Se a cura foi 4 dias depois, como do CI, amém. Se a cura foi pelo medicamento ou pela mão do médico, amém, porque o medicamento só tem efeito se Jesus quiser. Até quando você toma o medicamento, é Jesus quem cura. Não dá para correr disso. Porque Deus usou o médico, Deus usou a planta, Deus usou o químico para extrair daquela planta a medicina para a dosagem certa. Tudo isso é de Deus, não foi do diabo, é de Deus. Então Deus usa a medicação, Deus usa o médico, Deus usa o hospital, mas Deus pode usar também aqueles seus servos e dizer a cura aconteceu agora. E de uma forma maravilhosa, com uma unção de óleo que não tem coisa mística nenhuma, é apenas uma materialização para que você possa entender de uma forma sublime, que não tem nada místico, aliás, tem um irmão que me convidou, não sei como é que eu vou fazer com ele, que ele me convidou para ungir lá o local de trabalho dele. Eu falei, não vou fazer isso, porque a gente não unge carro, não unge o local de trabalho, a unção é para o enfermo, nem é para a enfermidade, é para o enfermo. Tem gente que usa a enfermidade, então usa o enfermo. E a unção e a oração salvará o doente. E se houver algum pecado, seriam perdoados. Então não há nada de místico, é só uma ordenança, é o cumprimento da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então tudo na vida do crente não acontece aleatoriamente. Tem sempre um propósito de Deus. Quinto e último lugar, é preciso você entender, e aqui eu já tinha falado, mas eu preciso reforçar isso daqui. É preciso a gente entender como e quando
é importante ser diferente. Por quê? O versículo 1 diz que os discípulos estavam indo ao templo para orar. Ora, Jesus disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana que não era mais no templo nem no Monte Gerizim, que se adorava a Deus em espírito e verdade. E foi assim que a igreja primitiva começou e eles não precisavam de templo. Ora se reuniam no Pórtico de Salomão, ora se reuniam na casa da Maria, mãe de João Marcos, ora se reuniam embaixo de uma árvore, ora em outros lugares. Não tinham. A igreja primitiva passou os 300 primeiros anos sem construir um templo. Sem construir um templo. Se reunindo de casa em casa. E aí, porque eles entenderam que essa adoração era espírita em verdade. Mas esses dois aqui subiram na hora nona, às 3 da tarde, para a hora da oração. As pessoas às vezes não entendem que para ser diferente, às vezes você quer ser tão diferente das outras pessoas, porque você é crente, e você acaba perdendo a oportunidade de falar do amor de Jesus. Porque às vezes essa sua tão diferença, às vezes acaba sendo uma coisa que soa com um pouco de arrogância. Eu não gosto dos crentes, eles dizem que estão salvos. Só eles estão salvos, só eles estão certos. Talvez você esteja realmente mostrando essa diferença que não necessitava. Ser crente é ser diferente? É sim. Ser crente é igual ao mundo? Não. É diferente? É diferente sim. No entanto, é preciso entender a dosagem. Porque entre o remédio que cura e o veneno que mata, está a dosagem. O médico passar para você um medicamento e diz assim, você tome um comprimido de 8 em 8 horas. Se você tomar 5 comprimidos de 8 em 8 horas, você vai morrer. É um medicamento que o problema é a dosagem. É um medicamento que veio para te trazer saúde. Mas se você aumentar a dosagem, você morre. Ele se torna um veneno. Assim as pessoas que às vezes querem ser tão diferentes do mundo, que a dosagem é tão alta, que acaba repelindo as pessoas. As pessoas olham e falam, não, mas não existe proximidade. É loucura a gente querer ser diferente. E a diferença, ela só é aceita quando ser diferente é ser mais correto do que os outros. Só isso. Agora, os discípulos, eles não precisavam mais de templo, eles não precisavam mais de sacrifício, eles não precisavam mais de ritual, mas eles subiam ao templo para orar. Isso porque ali podiam falar de Jesus, realizar milagres como esse que todos aqueles viram e chamar a atenção de todos para Jesus de Nazaré. Ora, é maravilhoso a gente ver. Está recheado na Bíblia inteira. Paulo disse assim, olha, eu sei me comportar em qualquer lugar. Se eu estou com tolo, eu faço de tolo e ganho os tolos. Se eu estou com sábios, eu faço-me de sábio e engano os sábios. E assim ele saía. Botaram ele no areópago, ele foi para a passarela, para a praça, e começou a falar. Disseram, quem é esse tagarela aí que está falando? Traz ele para aqui, para o areópago. Só tinha um filósofo lá. O cara sobe lá e prega o evangelho. Entende isso, irmãos? Olha que coisa extraordinária. Se fazia de tolo para ganhar os tolos, para que de alguma forma ele pudesse conduzir alguma pessoa a Cristo. Tem gente que não vai no aniversário que alguém da família convidou. Não, só tem ímpio lá. Vai lá, meu irmão. Mostra a tua cara lá. Mostra que existe beleza no evangelho. Não, eu não vou. Só tem ímpio. Mas só tem ímpio, mas você é crente. E ali é uma oportunidade onde você tem para você falar do amor de Jesus. Não é para você se misturar com eles, mas é para você constar na grandeza de um Deus que entra na sua vida. E aí a gente às vezes, não, o crente é diferente, o crente não pode fazer parte. Sim, o crente não pode fazer parte do mundo, o crente não pode pecar, o crente não pode andar conforme o mundo anda, mas é preciso aprender a dosagem certa. Porque de acordo com a dosagem, se for exagerado, a gente perde as oportunidades de falar de Jesus. E até quando falar, tem a dosagem certa também, porque às vezes você fala de uma forma, sabe, tão grossa, que a pessoa disse assim, Deus me livre de ir para a igreja desse homem. Então, Paulo, ele pregava a liberdade do evangelho. Mas quando ele volta para Jerusalém, ele aceitou raspar a cabeça e ir ao templo, fazer lá o jejum de 4 dias
para que não pudesse ser visto e não pudesse ser uma pedra de tropeço para os judeus convertidos. O apóstolo Paulo, que disse que não era mais para voltar ao vivimento da lei, aceitou raspar a cabeça e fazer um voto. Está vendo a dosagem? Quem é outro aqui? Tito. Já conhecia Cristo, mas aceitou ser circuncidado para não causar tropeço e nem alvoroço com os falsos irmãos. Imagine Paulo chamando Tito. Tito, vamos ter que te circuncidar. Não, mas Paulo, você disse que não é circuncisão nem circuncisão, que isso não é verdade. E por que eu preciso me circuncidar? Cara, isso é um problema com os irmãos. Você aceita isso? Eu aceito. A dosagem certa, irmão. A dosagem certa. É preciso entender como e quando é preciso ser diferente. A religião, às vezes, ela te prende com os dogmas e não permite que você saia fora do portão. A religião é uma corrente maligna. A religião é a única arma poderosa que o inimigo usa para matar pessoas, para escravizar pessoas. Através da religião e por meio da religião, as pessoas julgam os outros, condenam os outros ao inferno. Diz assim, você não é mais meu irmão. Pela religião as pessoas apontam o dedo, condenam o inferno, fazem divisão. Às vezes a própria liderança faz divisão. Até outrora você era irmão, você era do bem, você estava junto. Agora você não é mais. Agora você é do cão, eu sou de Deus. Então a religião, às vezes, te prende dentro de dogmas e não permite que você bote a cara para fora. Jesus, ele disse assim, olha, eu vou botar vocês e vou cercar vocês aqui, ó. Ninguém vai tocar em vocês, vocês estarão protegidos. Foi assim? Sabe o que ele disse? Eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Aproveita. Tá muito cheio de lobo aí. O que lobo faz com uma ovelha? Devora. Põe uma ovelha no meio de lobo, você vai ver o olhar deles para a ovelha para devorar. É assim que a gente anda. Ele não cerca, Jesus não fica cercando a gente aqui com a Edu para cá, para lá. Ele solta a gente. Vai, meu filho, eu vou estar contigo. E outra coisa, não prometeu esse mar de rosa que pregam por aí. Ele disse, quando passares pelo fogo. Não é se passarem, é quando. Todo mundo passa pelo fogo. Quando passarem pelo fogo, quando passarem pela água, quando estiverem no deserto, ou seja, é quando. Todo mundo tem o seu deserto, todo mundo tem as suas noites geladas de frio, todo mundo tem aquela fornalha que você passa por dentro, mas Jesus está com a gente em todas elas. Nunca passemos por um fogo sozinho, nunca passamos pela dificuldade sozinho, nunca passamos pela enfermidade sozinho, nunca passamos pela escassez sozinho, nós passamos com Jesus. E se tiver que enfrentar a enfermidade, a gente enfrenta, olhando para ela e dizendo, você não tem domínio sobre mim, você pode enfermar o meu corpo, mas a minha alma está livre, está intacta diante de Deus. Oh, glória! Não tem domínio sobre nós as coisas dessa vida. Pode os lobos rangerem os dentes, pode olharem com os olhares devoradores, nós continuaremos avançando em nome de Jesus Cristo, porque sabemos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Bota a cara para fora, bem. Bote a cara para fora. Hebreus 13:13. Alguém pode achar ele aí para mim? Deixa eu ver se tem aí. Hebreus 13:13. Amigo. Deixa eu procurar aqui para a gente concluir. Meu Deus, já passei 1 minuto. E eu não consigo enxergar aqui. Tem alguém na mesa de som hoje. Achou Hebreus 13:13? Não, você está em Obadias, mano. Aí, 13:13 aqui, ó. Saiamos, pois, ao seu encontro, fora do arraial, levando a sua desomba. Em outras traduções, o seu vitupério. Saiamos fora do arraial. Nós estamos com um projeto aí, meus irmãos, que Deus tem falado no nosso coração desde 2016. Que a gente vem tentando, que a gente vem tentando fazer, tentando implantar. Deus está abrindo as portas aí. Para a gente colocar, nós vamos sair fora desse arraial aqui. Nós vamos botar a cara para fora. Nós vamos na casa dos irmãos.
Nós vamos conversar com esses irmãos. Nós vamos fazer culto na casa desses irmãos. Nós vamos criar grupos na casa de grupos de oração, grupos de trabalho, grupos de evangelização. Nós vamos botar a cara para fora. E Deus vai dar vitória à sua igreja, irmão, por Jesus Cristo. Saiamos fora do arraial, saiamos fora do portão, para que a gente possa levar o vitumpério. A gente sai para levar a carga. Jesus Cristo disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Põe a cruz nas costas. Não é hora de tirar a cruz, não. Com a cruz nas costas e vai. Jesus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Vamos ficar...